Oi pessoal, tudo bem? Para o vídeo de hoje, o nosso problema é um problema de otimização. Vejamos. Quais as dimensões da lata cilíndrica de volume igual a 2π com a menor área superficial? Então veja que o volume foi dado, é um número que não é muito usado assim, muito pensado para um volume, mas o volume igual a 2π vai ser bom para a gente. E de todas as latas que eu puder ter com esse volume, qual é aquela que tem a menor área superficial? Então suponha que você está tentando fabricar alguma lata e você não quer gastar muito material com essas superfícies todas. De que forma que você vai economizar isso? Qual deve ser o raio e a altura, né, da lata? Então eu vou colocar aqui a solução. E vamos pensar numa lata cilíndrica. E pensa que as dimensões dessa lata são exatamente o raio daqui da base, né, o prisma, o raio da base, e a altura da lata. Quem são raio e altura? Para que a lata, em primeiro lugar, tenha volume igual a 2π e, em segundo lugar, tenha a menor área superficial possível. Tá? Então vamos investigar essas duas coisas. Né? Primeiramente, quem é o volume dessa lata? Bom, o volume da lata ele é dado por 2π, né? Que é o que o exercício quer, mas ele é dado pela área da base vezes a altura. Então o volume ele é dado por área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Essa já é uma equação que a gente tem. Tá? E bom, com essa equação a gente vai conseguir trabalhar logo mais. E depois, quem é a área, né? A área superficial desse negócio. Bom, a área superficial, a área total, né, que a gente chama, seria dada pelo seguinte. Veja inicialmente que você tem aqui uma certa área, seria, por exemplo, a área da tampa, e você tem aqui a mesma área, né, que é a área do fundo. E essas duas áreas são exatamente πr ao quadrado. Então a área total é 2 vezes πr ao quadrado, que é 2 vezes a área da base, mais a área que é a área lateral aqui, né, a área que envolve a lata, dá o corpo da lata. E essa área, se você fizer um corte aqui, se você conseguisse pensar que você vai abrir o seu cilindro, assim, e você realmente fizesse um corte e abrisse, você ia ver que isso dá um retângulo, né? Só abrir aqui a lata, isso vai dar um retângulo cuja base é exatamente o perímetro aqui, que é 2πr, e a altura desse retângulo é exatamente h. Então a área do retângulo eu vou colocar 2πrh, que é a área lateral de uma lata, né, cilíndrica. Tá bom? Veja que a área total, né, a área da lata, ela é uma função de r e de h. E a gente está querendo colocar isso como uma função de uma única variável. Porque no cálculo a gente só estuda funções, no cálculo 1 pelo menos, a gente estuda funções de uma variável real. E para assumir, por exemplo, para assumir com esse h daqui, eu posso isolar o h nessa expressão e substituir aqui. Ou você poderia fazer também o seguinte, isola o r nessa expressão, substitui o r e aí você vai ter uma função de h. Tanto faz. Eu vou fazer o procedimento com h. Então, daqui do volume, eu vou colocar que h, exatamente, vou cortar π com π, e é 2 sobre r ao quadrado. Okay? E vou colocar o h aqui na minha função área. Então, eu vou colocar logo a minha função, a área superficial da lata, que é uma função agora da variável r. Veja aqui. Eu vou colocar o 2πr ao quadrado, que aparece primeiro, mais 2πrh, que no caso é 2πr vezes 2 sobre r ao quadrado. Então vai ficar mais 2πr vezes 2 sobre r ao quadrado. E aqui, nota que eu já coloquei no meu domínio, né, os possíveis valores de r, qualquer valor positivo. Tá? Então o raio da lata aqui no caso pode ser qualquer valor positivo. E aí aqui eu vou simplesmente cancelar e a minha função área vai ficar 2πr ao quadrado mais 2 sobre r. E veja que eu já coloquei 2π em evidência. Então eu vou ficar com 2πr ao quadrado mais 2π sobre 2r. Tá bom? Então, dado um determinado valor do raio, se eu já fixei o volume como sendo 2π, a minha área total é dada por isso daqui.
E essa é a função que eu quero, ó, minimizar. Então, para todos os valores de R que a gente tem aí positivos, a gente vai ter vários valores da área. Mas qual é o valor de R que torna isso daqui mínimo? Ou seja, qual é o ponto de mínimo dessa função? E para estudar pontos de mínimos, extremos, etc., eu vou estudar ponto crítico, vou logo descobrir quando essa função cresce, onde é que ela decresce, vou achar a derivada e vamos aplicar os nossos conhecimentos aí para tentar investigar o comportamento da função. Tá bom? Vou apagar aqui rapidinho. Essa parte eu acho que já deu. E vou derivar aqui a minha função. Derivando a minha função aqui. O 2π, né, que é uma constante multiplicando, não interfere na derivada, vai continuar sendo uma constante multiplicando. E a gente vai ter aqui a derivada de r ao quadrado dá 2r. E a derivada de 2 sobre r vai dar menos 2 sobre r ao quadrado. Então essas derivadas são bem simples. São fáceis de fazer. Posso colocar esse 2 em evidência, porque eu vou ter 4π que multiplica r menos 1 sobre r ao quadrado. Pronto, ó. Está aqui a derivada da função. Tá? A gente faz algumas perguntas sobre essa derivada. Em primeiro lugar, em que pontos que essa derivada não existe e em que pontos que a derivada dá zero. Quando a gente faz essa pergunta, nós estamos atrás de pontos críticos da função. Os pontos críticos são os candidatos a extremos. Então, bom, em primeiro lugar, para essa derivada que não existir, o único ponto que daria problema seria o zero aqui por conta desse denominador. Mas o zero não é um ponto crítico porque ele não está nem no domínio da sua função original. Então, quando você deriva uma função, né, você não vai acrescentar pontos ao domínio da derivada que não estão no domínio da função original. Então, o zero aqui não interessa para nada, porque não está no domínio. A próxima pergunta é, quando é que a linha de R é igual a zero? Mas, pessoal, para isso aqui zerar, essa parte aqui tem que dar zero, porque aqui fora você tem multiplicando 4π, que é positivo. Então, essa parte aqui tem que dar zero, isso quer dizer que R tem que ser exatamente igual a 1 sobre R ao quadrado. E se R tem que ser igual a 1 sobre R ao quadrado, significa que R ao cubo tem que dar 1. Então, isso só acontece, né, se só se R ao cubo dá 1. Bom, o número real ao cubo dá 1, é claro que o próprio R é 1. Então, eu já vou escrever aqui R igual a 1 é ponto crítico. No caso, é o único ponto crítico, tá? Porque só uma condição necessária o suficiente para que a derivada se anule é justamente ele ser 1. E você não tem pontos onde ela não existe. Então, dentre todos os pontos em que a derivada não existe ou que ela zero, a gente só achou esse. O ponto crítico é 1. Vamos estudar o sinal da derivada primeiro. Veja. Veja aqui comigo. Vou colocar aqui do zero para mais infinito, são os possíveis valores de R. Né? Vamos estudar o sinal da linha de R. O ponto 1 é um ponto especial, é um ponto crítico, então no ponto 1 a derivada dá zero. Mas o que acontece entre 0 e 1? Né? E o que acontece depois do 1, né, para valores muito grandes, maiores do que 1? Bom, para valores entre 0 e 1, para valores que podem ser bem pequenos, inclusive, você pode notar que na minha expressão da derivada, esse valor aqui, para valores entre 0 e 1, valores pequenos, esse valor aqui vai crescer, porque é 1 sobre R ao quadrado. E esse valor aqui vai ficar pequeno. Então, esse número vai ser menor do que 1, é o próprio R. E esse número vai ser bem maior do que 1, porque você vai pegar o inverso e vai elevar ao quadrado. Então, um número que é bem pequeno, menos um número que vai ficar muito grande, claro que essa derivada vai dar negativo nesse ponto. Eu acho que é uma análise simples, tá? Depois, se você quiser, você pode tentar fazer uma conta no papel, substitua o R igual a meio, por exemplo, e você vai ver se isso aqui vai dar negativo. Em compensação, para valores maiores do que 1, para valores grandes de R, se o valor de R é grande, é maior do que 1, essa parte aqui vai ficar muito positiva, e essa parte aqui vai ser pequena, né? Então a parte negativa, R menos 1 sobre R ao quadrado, essa parte vai ser pequenininha.
Quando o R vai ficando grande, essa parte começa a ficar desprezível, começa a ficar muito pequena. E essa aqui fica grande. Então, o sinal da derivada aqui vai ser positivo. Lembrando do teste da derivada primeira, né? Se você tem antes do 1 a derivada negativa e depois ela mudou de sinal para positiva, é um fato de que isso daqui é um mínimo local. Tá bom? Veja que antes a sua derivada é negativa, isso quer dizer que a função é decrescente. Depois do 1 a derivada é positiva, então a função cresce. Antes ela decresce, depois ela cresce. É claro que aqui embaixo você tem que ter um mínimo. Não tem outra saída. Tá bom? Eu sugiro ainda que a gente tente fazer um gráfico dessa função. E para a gente fazer o gráfico, é legal a gente estudar o que acontece com o limite quando a função tende a zero e quando a função vai para infinito. Daí a gente vai ter uma noção mais precisa e quem sabe esse gráfico tem assíntotas, né? Então recorda aqui que a sua função ela vai de 0 até r nos reais e a sua função ela é 2π, que multiplica r ao quadrado menos 1 sobre r. Essa é a função original. Para a gente poder fazer o gráfico como eu falei, é legal a gente se perguntar o que acontece para valores próximos de r, perdão, de 0 até infinito, tá? De 0 até infinito. Para valores próximos de r, quando r tende a 0 pela direita, né? O que acontece com a de r? Eu acho que é uma análise relativamente simples, porque veja, isso daqui é só um número positivo, não vai influenciar em sinal, não vai influenciar em muita coisa. Quando r tende a 0, essa parte aqui tende a 0. E você tem menos uma coisa que vai para mais infinito. Essa coisa aqui cresce muito. Né? Então você está com uma coisa que vai para 0, menos uma coisa que cresce muito. Desculpa, eu errei aqui, é mais, né? Desculpa, pessoal, eu errei aqui na minha memória, mas é mais. Mas tudo bem, continuando, você tem uma coisa que vai para 0, mais uma coisa que cresce muito. Então, claro que isso aqui vai dar mais infinito. Eu acho mais ou menos simples. E outra coisa que você pode se perguntar é o limite quando r vai para infinito dessa função. E também é simples, porque agora simplesmente inverte. Veja que aqui você tem uma constante positiva. Essa parte aqui, quando r vai para mais infinito, ela vai para 0. Mas você tem um r ao quadrado que vai crescer muito, né? E aí a sua função cresce muito, isso daqui vai para mais infinito. Tá bom? Então são os dois limites que nos interessam. Esse primeiro, vale lembrar, que ele vai dizer o seguinte: quando r vai para 0 mais, a função vai para mais infinito. Isso quer dizer que a reta r igual a 0, no caso o eixo y, é uma assíntota vertical da função. Então eu posso agora, com essas informações todas, fazer um gráfico da função aqui, ó. Vou colocar o ponto 1, aqui temos o eixo y, né? E o gráfico que eu queria é o seguinte: bom, no ponto 1 eu tenho um mínimo. É fácil achar esse mínimo, que é só substituir 1 aqui, e vai ficar 1 mais 1, 2, é 4π. Então no ponto 1, eu vou colocar aqui o valor 4π, tá bom? Veja que quando o r vai para 0 mais, a função vai para mais infinito, como eu falei, isso aqui é uma assíntota, né? O eixo aqui é uma assíntota. A sua função vem decrescendo até chegar em 1. Depois do 1 é exatamente quando ela começa a crescer. E ela cresce sempre, porque a derivada é sempre positiva, e ela vai para mais infinito quando o r vai para mais infinito. Então essa função ela simplesmente cresce indefinidamente. Ela vai fazer uma coisa assim. E aqui você começa a perceber que o 1, de fato, além de ser mínimo local, que é a conclusão primeira do teorema, ele é um mínimo global, né? Porque a sua função não vai mais voltar para esse patamar mínimo de 4π. Tá? Então é claro que o r igual a 1 é o raio da lata que minimiza a área superficial. Resta ainda você descobrir quem é a altura, né? Quem é a altura. Não vou apagar só agora essa parte. Não vou apagar o gráfico, mas vou apagar essa parte aqui em cima, para você se lembrar que você tinha um volume 2π igual a π r ao quadrado h, e você já tinha descoberto que h era 2 sobre r ao quadrado, de acordo? Isso já é um dado anterior do problema. E bom, se o r que minimiza a área total da lata é 1, é claro que o h que minimiza, né, se r é igual a 1, o h tem que ser 2. Então, a sua latinha, que vai ser aqui
que é a menor área superficial, para esse caso de volume 2π, ela é exatamente a lata de raio 1 e altura 2. Uma coisa que você pode notar é que se você cortar essa lata aqui exatamente no meio, aqui no diâmetro, né, bem retinho, como o raio é 1, essa medida toda também é 2. E aí você vai ter exatamente um quadrado na lata. E essa lata, esse cilindro, cuja seção transversal, assim, por um diâmetro, né, dá um quadrado, é chamado um cilindro equilátero. Tá? Nesse caso, 1 e 2 são as dimensões para o volume 2π. Mas para qualquer volume que você quiser, para qualquer volume, o formato da sua lata sempre vai ser assim. Vai ser uma lata que, se você cortar, vai dar um quadrado. Então, dado algum volume, qual é a lata que minimiza a área total? É exatamente uma lata que é um cilindro equilátero. Tá bom? De uma maneira geral, é isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima.